Fala galera, beleza? Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar um gabarito que eu fiz, que é um gabarito para fazer a gravação já na peça pronta, ok? É uma gravação posterior, por assim dizer. Então é interessante esse tipo de processo para quem tem a possibilidade de trabalhar com as peças, só que depois essas peças podem receber gravações diferentes. Então vamos supor que fossem nomes, então você pode arriscar em gravar nomes para ver se aparecer alguém com esse nome, beleza, vai atender a necessidade. Ou você pode produzir as peças e posteriormente fazer a gravação. Nesse caso aqui, talvez até poderia desenvolver o arquivo para cada modelinho, já que, digamos ali, tem uma variedade limitada. Vamos dizer que tem 9 tipos de nomes que pode ter aqui. Mas nessa situação, eu acho que esse processo de recorta e troca fresa não seria a melhor alternativa. Eu prefiro fazer todos os recortes e depois eu faço a gravação individual. Já que se fosse para fazer gerar o arquivo já com gravação e corte, eu teria a seguinte possibilidade: trabalhar com peças pequenas. Em toda peça eu teria que fazer a gravação, trocar fresa e fazer o recorte, ou trabalhar com uma peça grande, que nesse caso seria a melhor opção. Eu utilizaria um material grande que coubesse todas as peças que eu vou recortar. Aí eu faria todo o processo de gravação em várias peças e depois o processo de recorte, tá? Só que eu trabalho muito e eu tenho muito material que ele é pequeno, materiais pequenos, então justamente um material que eu consigo para artesanato, peças pequenas. E outra questão também, eu não gosto de trabalhar, por mais que seja, vou recortar 10, 15 peças dessa, eu não gosto de colocar a máquina para fazer trabalhos muito grandes. Sua máquina não é boa? É uma máquina boa, é um equipamento bom, mas, sei lá, situações que pode fugir do controle pode acontecer. Por exemplo, hoje de manhã eu estava recortando, a força deu aquela piscada, desligou o computador, parou a máquina. Tá? Sorte que era um processo que, enfim, eu estava recortando 2 pecinhas e, enfim, ainda eu consegui continuar, já que no Mac 3 tem essa possibilidade. Mas eu estou dizendo assim, nada te impede de trabalhar acompanhando a máquina, ficar próximo da máquina. Então eu prefiro fazer o processo por pequenas etapas. E nessa situação aqui, eu acho uma melhor alternativa eu sempre recortar as peças e depois eu fazer a gravação individualmente em cada uma delas. E com isso também você tem controle sobre o padrão que está saindo e tudo mais. Você consegue desenvolver gabaritos. Veja esse daqui que eu fiz. As peças já estão recortadas. Esse gabarito aqui, ele constitui do seguinte: tem uma camada aqui embaixo de MDF, que é a mesma espessura do material, um pedacinho do material de sobra. Eu colei para dar elevação e colei um outro aqui em cima, colei e parafusei, né? Obviamente para ficar bem fixo. No qual eu consigo colocar a peça aqui por baixo. E ela vai servir para mim porque, enfim, toda a peça eu vou segurar aqui e acompanhar a gravação. Mas eu também poderia colocar um grampinho aqui, só alinhar a peça, colocar o grampo. Mas para mim eu não vejo problema quanto a isso, fazer esse acompanhamento. Vou colocar a peça aqui, eu consigo apoiar aqui sobre o material e a minha máquina ela vai trabalhar dali para lá, entendeu? Então eu alinhei esse gabarito aqui, ó, a linha de referência 00 da máquina é aqui, ó, daqui para lá. Então com isso eu consigo determinar onde eu quero que a minha gravação fique. Por exemplo, eu sei que ela tem mais ou menos ali 15 milímetros de altura e vai ter uns 8 centímetros. Então, se baseando nisso, eu preciso que ela fique daqui para cá e que, por exemplo, tem um furinho aqui. Então, aqui tem que ficar o mais embaixo possível. Tá? Então, é um gabarito de referência. Para mim, eu acho que é uma boa alternativa trabalhar assim, ok? E nessa questão de desenvolver gabaritos, se você costuma fazer sempre do mesmo modelo,
é excelente, já que você pode fazer alguns tipos de furação na sua máquina de acordo com o trabalho. Então, quando você vai fazer um trabalho repetido daquele, você vai pegar a sua forma, o seu gabarito e vai colocar aqui no lugar. Por exemplo, esse aqui está alinhado bem na quininha aqui. Toda vez que eu vou fazer gravação, é só colocar ele, depois eu só zero no cantinho aqui e eu sei que a gravação ela vai sair daqui para cima. Eu vou realizar uma aqui. Então vamos lá. Enfim, está zerado aqui e depois tem que lembrar, obviamente, de zerar sobre o seu material. E fazer essa daí para vocês verem. Aqui eu estou utilizando uma frezinha de 3 milímetros com 90 graus. Tá? Frezinha do tipo V-Bit. Está tudo certo. Então tá aí, ó. É que não é o caso, é que na verdade também o modelinho aqui tem 3. Mas se fosse exatamente do mesmo, eu poderia colocar até mesmo um pino aqui, já que tem um furo. Um pino para servir de referência. Para colocar e também travar e tudo mais. Só que, enfim, dessa maneira, ó. Dá para fazer tranquilamente. Daí a ideia dessa frezinha é simplesmente fazer ali vamos dizer, cortar o laminado, trabalhando com 0.2 milímetros, só para tirar o branquinho laminado. E também já fica essa dica, quer trabalhar com escrita em MDF, coisas do tipo, utiliza o MDF já laminado. Você consegue, tipo, tem todas as cores disponíveis, tem com textura e coisas do tipo. Mas às vezes a pessoa fala, eu queria fazer uma coisa colorida e tudo mais, só que eu não gosto de trabalhar com pintura. Uma alternativa é utilizar o MDF laminado e você consegue fazer a gravação, então já fica diferenciado, tá? É diferente de, por exemplo, se você fizer uma gravação no MDF cru, a gravação e o material vai ser a mesma cor, fica difícil de visualizar. E você tem que recorrer a uma pintura ou coisa do tipo, tá? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?